nosso querido pastor Gilberto, no domingo passado, terminou Gênesis 34, né, Gilberto? Aí nós temos Gênesis 35 a 50, que é a última parte de Gênesis. Nós temos, nesses capítulos, a morte de Isaac, no capítulo 35, e aí você vai perceber que já fala da descendência de Esaú, para mostrar, naquela linha de descendências que se repetem em Gênesis, que há duas sementes perpassando as Escrituras. Aqueles que se identificam com o descendente da serpente e aqueles que se identificam com o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Nós temos essas duas gerações caminhando paralelas nas Escrituras. Lamentavelmente, Esaú faz parte daqueles que se identificam com a descendência da serpente, e quando Moisés registra a descendência de Esaú, ele deseja nos revelar que Esaú cresceu, se tornou um poderoso povo, e esse poderoso povo trouxe grandes problemas para Israel no deserto, e ainda traz grandes problemas para Israel, o povo de Deus que somos nós, no presente. Nós temos aí o capítulo 37, que é aquele texto muito conhecido, com José sendo vendido pelos irmãos. E aí talvez você se pergunte, por que nós temos o capítulo 37, e depois nós temos o episódio de Judá e Tamar, no capítulo 38. E só depois continua sobre a vida de José, no capítulo 39 em diante. Compreendeu? Por que o autor, inspirado por Deus, não seguiu a sequência em José, direto? Por que ele começa a falar de José? Ele fala que José é vendido pelos irmãos para o Egito, depois ele para, e aí ele volta para a família para falar de Judá, tendo um caso com sua nora Tamar, e ali nasce um filho. O propósito de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, é mostrar que a história de José está intimamente ligada à história do povo de Deus. E a história do povo de Deus, ela não tem José como o personagem principal. Por mais que José ocupe muitos capítulos de Gênesis, a história do povo de Deus tem como personagem principal Judá. Porque Judá tem 2 filhos, o filho mais velho se casa com Tamar. Havia uma lei naquele período, o levirato. Essa lei dizia o seguinte: o homem está casado com a mulher, ele não teve filhos com ela e morreu. O irmão mais velho, que está vivo, tem que se casar com ela e suscitar descendência. O filho que nascer será filho do irmão que morreu, não dele. Se casou com Tamar, o filho mais velho, morreu. Depois o seu irmão se casou com Tamar, morreu. E aí Judá ficou preocupado. Ele falou: essa mulher é um veneno, quem casa com ela morre. Sei lá o que essa mulher faz com os meus filhos. E ele tinha um menino menor amado e disse: Deus me livre, eu dar esse meu último filho para essa mulher, vou ficar sem filho nenhum. E aí Judá deu um golpe em Tamar, colocou ela meio de escanteio, em banho-maria, e ela desconfiou. Ela não teve uma atitude nada nobre, se vestiu como prostituta. E a gente vê também como o povo de Deus havia se perdido já nessa época. Em toda a história o povo de Deus se perde, é incrível, gente. Ah, se não fosse a fidelidade de Deus, né? Ela se vestiu como prostituta, estava aí nas encruzilhadas da vida, na região dos motéis. Judá passou, viu aquela mulher bonita, vestida, maquiada, toda diferente. Você já viu uma mulher que investe em maquiagem? Eu às vezes brinco com a Raquel, né? Eu falo: Raquel, eu acho que tem cara que namora com a mulher e a mulher está maquiada em todo encontro. E eu acho que depois da noite de núpcias ele pede divórcio, porque a mulher vira outra. E aí ele viu Tamar toda bonita, teve relações com ela. E como ele não tinha dinheiro para pagar, ele deu um objeto pessoal para Tamar. Soube que Tamar engravidou e quis ser o justo. Disse: essa mulher tem que morrer, é uma adúltera. A lei de Israel é que ela tem que morrer. Você percebeu que a gente gosta que a lei seja aplicada aos outros e não a nós?
E aí ela mandou o objeto pessoal por meio dos mensageiros e diz: olha, eu estou grávida do dono desse objeto. A máscara caiu. Essa mulher é mais digna que eu. E aí nasceu o filho de Judá e de Tamar, Judá e sua nora. Por que Tamar é importante? Porque quando você vai lá para Mateus capítulo 1, Jesus nasce da descendência de quem? Tamar. Olha só. Então Deus está mostrando que o ser humano é altamente pecador, e a graça soberana e merecida dele continua atuando em nossa história, ainda que de pecado, para cumprir a sua promessa de trazer o filho da mulher. Deus nos ama a despeito de nós. Deus é gracioso salvadoramente, apesar de nós. Por que então que nós temos José? A história de José em tantos capítulos. Porque José é o personagem usado por Deus para levar o povo de Israel, que era cerca de 70 pessoas, um clã muito pequeno e pobre, para que esse clã agora fosse morar na região mais rica da maior potência da época, que era o Egito, na região mais próspera dentro do Egito, e esse povo, que é o povo de Deus, tivesse liberdade por 4 séculos para experimentar prosperidade e paz política. Porque a região onde Jacó morava, Abraão, Isaac e Jacó, era uma região muito perigosa militarmente. Era uma região alvo de muitos conflitos, como ainda é hoje. E aí quando Deus pega e usa José para levar 70 pessoas para o Egito, uma potência consolidada, com liberdade econômica, liberdade política, e põe o seu povo para morar na parte mais rica do Egito, Deus dá ao seu povo 4 séculos para esse povo de 70 pessoas se tornar uma nação de 2 milhões. A soberania de Deus é incrível, gente. É por isso que a gente fica angustiado, num certo sentido, com o que vai acontecer no dia 30 de outubro. O que vai acontecer com o nosso país? O que vai acontecer com o nosso país é que Deus continuará governando em glória. Ele é soberano. Mas e se vermelhinho ganhar? Eu odeio vermelhinho, eu tenho medo. Deus endurece corações, amolece corações, Deus põe reis, Deus tira reis. Se Deus tiver que pôr o vermelhinho, e por meio desse vermelhinho, Ele começar a julgar a igreja dele, porque o julgamento começa primeiro pela igreja, Deus o fará. A gente não gosta de perseguição, a gente foge de provação, mas se tiver nos desígnios de Deus, Ele o fará. Ele é soberano. Ele é o rei acima dos reinos deste mundo, e nós descansaremos. E aí nós temos depois, José vendido pelos irmãos, temos o episódio de Judá e Tamar, e temos toda a jornada de José, né? José é importante porque além dele levar o povo de Deus para morar no Egito e crescer como nação, José é importante porque ele é um tipo de Cristo. José primeiro é vendido pelos irmãos, depois ele vai para a casa de Potifar, ele trabalha como um homem separado por Deus. José não é uma personificação de alguém santo, no sentido bíblico do termo. A mulher de Potifar o seduz o tempo todo, e olha o que José diz: eu não posso pecar contra Deus. Eu não posso pecar contra o meu senhor Potifar. Mas antes a consciência dele é: eu não posso pecar contra Deus. Eu lembro que no início do meu ministério, a Raquel tinha muito ciúme. E eu falava: Raquel, como é que vai ser, hein? Porque eu vou aconselhar mulheres. Você precisa aprender a confiar de que a minha aliança com você passa primeiro pela minha aliança com Deus. O que vai sustentar o nosso casamento e o que vai me segurar na fidelidade a você é o meu temor a Deus. Graças a Deus que isso em pouco tempo caiu no coração dela e ela descansou. Porque o que nos sustenta em fidelidade é a medida que nós tememos a Deus.
Se a gente perder o temor a Deus, queridos, acabou o temor pelos homens. Então José se mostrou fiel a Potifar, porque antes ele temia a Deus, e por temer a Deus, ele resistiu à pressão sexual, ele resistiu à idolatria em sua cultura, ele resistiu a todas as propostas de prazer fácil e rápido. José é um exemplo para nós, para os nossos jovens, para nós que vivemos nessa geração que caminha a passos largos para a banalização de valores. José, por ter sido fiel, ele cai num golpe da esposa de Potifar, experimenta uma prisão de cerca de 13 anos, uma prisão injusta. A soberania de Deus é incrível, né, gente? 13 anos dentro de uma cadeia. A gente só vê crueldade nisso aí. E aí, da noite para o dia, Deus levanta José para se tornar o segundo homem mais poderoso do planeta. Contra os desígnios de Deus, não há combate. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. José não tinha sangue egípcio. José não tinha descendência real. E o próprio faraó, considerado um Deus rei, obriga todos os súditos a se curvarem diante de um homem que na noite anterior era um escravo, um hebreu. Olha a soberania de Deus. E aí José livra o Egito e o mundo conhecido da época de uma fome terrível, mas para fazer isso, Deus dá uma sabedoria a José, que não dá a nenhum outro homem da época. Você já parou para pensar no texto onde José interpreta o sonho de Faraó? Em que José interpreta o sonho de Faraó? Esse texto é maravilhoso, gente. Faraó chega, está batido, os macumbeiros do Egito não conseguiram entender nada, e aí Faraó conta os sonhos a José. E aí você lê aquele sonho e você fala, meu Deus, que negócio complicado. E na hora, José, o senhor não teve 2 sonhos não, é apenas um sonho. As 7 vacas magras significam 7 anos ruins, 7 espigas murchas, 7 anos ruins, 7 vacas gordas, 7 anos bons, as espigas boas, 7 anos bons. Então, virá aí 7 anos de prosperidade, depois virão 7 anos de extrema escassez, que a gente vai esquecer o período da prosperidade. José interpretou o sonho, não interpretou? Mas ele não parou por aí. Olha, Deus manda te falar o seguinte, o senhor tem que levantar um homem sábio. Deus não manda, Faraó não pediu isso, não pediu conselho jurídico. Faraó não queria um coaching. Deus mandou o senhor levantar um homem sábio, para fazer a gestão de todo o Egito, construir celeiros, cidades depósito por todo o Egito, separar 20% da produção de cada ano, para que quando chegarem os 7 anos de fome, tenha comida não só para o Egito, mas para o mundo todo. Faraó, meu Deus, Faraó assim, que é isso? Esse é um homem. Deus dá sabedoria, gente. Deus dá inteligência. Deus dá conhecimento. Faraó é colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito, da noite para o dia, 7 anos de fartura, depois começa a vir a fome, seus irmãozinhos lá, começam a experimentar fome e vêm. E naquela narrativa muito dolorosa e muito emocionante, todas as vezes que eu leio essa narrativa de Gênesis, eu me emociono mesmo, de chorar. José está ali, naquele conflito emocional com os irmãos, e de repente ele não se segura, e ele começa a chorar, e o texto é banhado em lágrimas. Diz que José gritava, de tal modo que a casa de Faraó ouvia. Ele diz, sou eu, o irmão que vocês venderam, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus, para que se conservasse em vida toda a nossa família. Soberania de Deus, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas e a enfermidade? Pastor, e o câncer? Pastor, e o luto? E o desemprego? E a fome? E a nudez? E a aflição?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente só vai enxergar isso quando as coisas começarem a cooperar de fato. Porque num primeiro momento parece que não estão cooperando. Você é vendido, você é separado dos seus irmãos, do seu pai que você ama, você vai morar numa cultura diferente, como escravo, numa língua diferente, numa religião idólatra, você depois amarga 13 anos de cadeia, não tem nada de cooperar nisso. Aí de repente, seus irmãos estão diante de você, você com toda a autoridade para matá-los, sem mostrar que você é José, e aí Deus manda um feixe de luz assim em seu coração, ilumina tudo, e pela graça você enxerga, tudo aquilo foi para isso. Eles intentaram o mal, mas era Deus por trás, fazendo bem. Aí José traz os irmãos, as noras, os sobrinhos, o pai, e ele cuida de toda a sua família. E Gênesis capítulo 50 termina com José dizendo aos irmãos o seguinte: vocês fizeram mal contra mim, mas eu vou retribuir o mal de vocês com o bem. E aí lá em Romanos capítulo 12, Paulo dá uma ordem, no finalzinho do capítulo 12, não se vinguem, porque a Deus pertence a vingança. Foi Deus quem disse, eu sou o vingador, eu é que retribuirei. E aí Paulo diz antes, se alguém tiver fome, dá de comer, tiver com sede, dá de beber, tiver com frio, vista. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Paulo está pensando em quem naquele momento? José. José foi um tipo de Cristo. Quando era humilhado e oprimido, nós não temos murmuração dos lábios de José. Quando fizeram mal contra ele, perdoou. Quando praticaram iniquidade contra ele, ele converteu em bem. José é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. E aí nós temos do capítulo 46 de Gênesis até o capítulo 49, eu já falei das ações finais de José, nós temos ali um parênteses grande falando sobre Jacó. Jacó vai para o Egito, mora no Egito, Jacó abençoa todos os seus filhos, inclusive os 2 filhos de José. E há algo muito importante que acontece aí antes da morte de Jacó. Jacó diz, olha, Deus fez uma promessa para mim, de que Ele daria a terra dos meus pais, a terra das minhas peregrinações. Deus prometeu a terra a Abraão, prometeu a terra a Isaac, prometeu a terra a Jacó. Só que agora o povo estava fora da terra prometida. Será que Deus fracassaria em cumprir sua promessa pactual? Aí Jacó chegou para José e diz, eu quero ser enterrado na terra da promessa. Eu quero ser enterrado na terra da promessa. Jacó morreu. José conversou com Faraó, Faraó liberou, e foi toda uma comitiva do Egito até a terra prometida, choraram por Jacó, parece-me que 70 dias, Jacó foi enterrado. Agora, antes de terminar Gênesis, capítulo 50, tem algo que eu quero falar com vocês que é tão bonito de ver. José viveu os últimos, talvez, 50 anos da vida dele no Egito. A vida no Egito, gente, foi prosperidade. Grande parte foi bênção sobre bênção. Poder político, poder econômico, poder administrativo, toda a sua riqueza, restaurantes, hotéis de luxo, tudo foi bênção. Tudo. Mas, quando ficou velhinho, José chamou os anciãos de Israel e disse, olha, Deus fez uma promessa para Abraão lá atrás. Eu vou morrer e vou ser enterrado aqui no Egito. Mas quando Deus visitar vocês, e eu sei que Ele o fará, pegue os meus ossos e leva para a terra prometida. Que coisa bonita.
Olha o que José está dizendo: no Egito eu não fico nem morto. Porque Egito nas Escrituras, igual Babilônia mais tarde, igual Roma no primeiro século, igual este mundo com seus valores atualmente, é símbolo de iniquidade, é símbolo de maldade, de perversão, de promiscuidade, de rebeldia contra Deus. E embora José tivesse prosperado no Egito, ele disse: Egito não é lugar de povo de Deus, Babilônia não é lugar de povo de Deus, Roma não é lugar de povo de Deus, os sistemas deste mundo não é o lugar do povo de Deus, este mundo jaz no maligno. E José disse: no Egito eu não fico nem morto. 400 anos depois, que coisa mais linda, Deus visita o Egito com as pragas. Depois da 10ª praga, Faraó liberta, vai embora, e sai 2 milhões de israelitas, e eles estão levando o quê? Os ossos de José. Eles ficam com os ossos de José 40 anos, quando Josué atravessa o rio Jordão, e entra na terra prometida, eles enterram José, porque o lugar do povo de Deus é na terra que Deus prometeu a eles. A terra prometida no Antigo Testamento é um símbolo, é uma imagem, é uma sombra, que aponta para uma terra prometida muito mais excelente, que são os novos céus e a nova terra. É a Jerusalém que desce dos céus, trazida por Cristo. É este mundo refeito, é o Éden reconstruído, o jardim de delícias restabelecido. Essa é a nossa casa, esse é nosso lugar. Por isso que crente verdadeiro não se sente seguro nesse mundo, não se sente em casa nesse mundo. O crente, por mais próspero financeiramente que ele seja, ainda há um incômodo. Por mais que ele possua condições de usufruir de muitos prazeres lícitos que este mundo oferece, como viagens, boa culinária, bom lazer, ainda assim há uma angústia no coração dele, que o faz ficar cada vez mais convencido que o lugar dele é a pátria que Deus construiu, que ainda não se manifestou. Portanto, lembra disso, o meu lugar e o seu não é aqui, amém? Nós aguardamos a Jerusalém celestial, que Jesus Cristo está trazendo, e não tardará, não tardará. E assim terminamos Gênesis. Alguma dúvida em Gênesis? A gente precisou investir muito tempo em Gênesis, porque é o livro do fundamento, gente, não tem jeito. Vocês vão perceber que de agora em diante a gente vai avançar bem mais rápido. Será que a minha conexão morreu? Deixa eu ver aqui. Pano de fundo. Ok. Pano de fundo de Êxodo, segundo livro das Escrituras, escrito também por Moisés, no mesmíssimo período que ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros, os 5, são chamados de Pentateuco, escritos pelo único autor, Moisés. Talvez Deuteronômio, os capítulos finais de Deuteronômio, tenham sido escritos por Josué, porque Deuteronômio, capítulo 31, narra a morte de Moisés. Então, quem concluiu o livro de Deuteronômio foi seu sucessor na liderança, Josué. Então, a maior parte do Pentateuco, com exceção dos últimos capítulos de Deuteronômio, escrito por Moisés, entre os anos 1440 a 1400, o período de peregrinação, naqueles 40 anos no deserto. O contexto, peregrinação de 40 anos no deserto, até o povo entrar na posse da terra prometida. Qual o propósito dos 5 livros
que compõe o Pentateuco? Explicar a identidade pactual do povo de Israel. Deus se casou com o seu povo. Deus se pactuou com o seu povo. Deus tem um compromisso de salvação com esse povo. E esse compromisso de salvação foi estabelecido antes da fundação do mundo, entre a Trindade. Deus Pai nos amou, Deus o Filho determinou que no tempo certo morreria pelos nossos pecados, esmagando a cabeça da serpente, e Deus o Espírito Santo determinou que viria habitar em nós, arrancar o coração de pedra, colocar um coração novo no lugar, nos justificaria, nos ensinaria, nos convenceria a respeito do amor de Deus. Então o propósito é explicar a identidade pactual do povo de Israel, que viveu mais de 4 séculos no Egito, e ensinar verdades a respeito de Deus, o Criador de todas as coisas. Por que esse propósito é fundamental? O povo havia vivido mais de 4 séculos no Egito. Gente, se em 5, 10 anos, alguns valores forem ali, martelados na nossa cabeça, a gente vai começar a acreditar. Já viu aquela expressão que a mentira dita várias vezes se torna uma verdade? Você imagina 400 anos você vivendo num sistema de impiedade, de idolatria, de paganismo. Então Deus precisou purgar a consciência iníqua, a visão de mundo errada em seu povo, e mostrar a santidade dele, a exclusividade dele, e como o seu povo, separado por ele, deveria viver sob seu reinado. Porque o povo de Israel, em boa parte, começou a acreditar no politeísmo egípcio, nas várias teorias da criação do universo. O povo começou a viver a moralidade egípcia. Então Deus inspira Moisés para escrever o Pentateuco, para mostrar quem era o Deus que o salvou, para mostrar que esse Deus que o salvou é o único Deus, que se pactuou com eles em Abraão, o pai dos judeus. Deus agora mostra, por meio da lei, a santidade dele, e convoca esse povo a viver à luz do padrão da santidade de seu Deus, muito diferente da moralidade dos egípcios. Os egípcios tinham culto de iniciação, onde eles pegavam um boi, tinha uma grelha embaixo, colocavam os novos convertidos daquelas religiões egípcias debaixo dessa grelha, sangravam o boi, e o sangue do boi era derramado sobre aquelas pessoas. Havia cultos com sacrifícios de crianças, culto que adorava o Deus Sol, que adorava Faraó, o Deus Ra, adorava Rãs, adorava o Egito como o Deus da fertilidade. Então Deus precisava ensinar a esse povo verdades a respeito de si, e como esse povo deveria viver sendo súditos desse Deus. E o livro de Êxodo traz alguns ensinos, e eu acho esse slide aqui importante demais. Em primeiro lugar, Deus nos mostra em Êxodo que Ele tem um pacto de amor e salvação com o seu povo. Apesar da infidelidade do povo, Deus cumprirá o seu pacto. Gente, Adão pecou. Imediatamente Deus vem e diz: eu vou salvar, eu vou trazer o filho da mulher. Abraão vivia na idolatria, no paganismo na terra de Ur dos caldeus. Deus chama Abraão e diz: vem, caminha comigo, eu vou te abençoar. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, por meio do descendente que nascerá de você. Jacó é um malandro, que nasce segurando o calcanhar do filho, querendo nascer primeiro, né? Um suplantador, é um aproveitador. O Jacó tinha que ser brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. E Deus vai tratando daquele, a gente chamava antigamente, não sei se ainda usa essa expressão, nó cego, né? Jacó era um nó cego. Eu cresci, minha avó maranhense falando isso, fulano é nó cego. Então Jacó era um nó cego, um mala. E Deus vai trabalhando ali e encantando o coração de Jacó, até que Jacó não consegue mais resistir ao amor de Deus. Deus faz isso com Isaac. Deus usa Judá, um canalha que dorme com a nora. Olha o que Deus faz, gente. E o livro de Êxodo nos mostra isso. O povo de Israel, 400 anos no Egito, escravizado, já vivendo uma vida de miséria, de opressão. Deus vem ao encontro desse povo mais uma vez e diz: eu vou salvar,
eu tenho um pacto com o meu povo, eu tenho uma aliança. Gente, Deus é o protagonista da Bíblia, Ele é o herói das Escrituras, Ele é o Salvador. Êxodo nos mostra que Deus é um noivo zeloso e salvará a sua noiva em perigo. Eu gosto demais de ver o Shrek, o primeiro Shrek. Não sei se vocês já assistiram, que o Shrek vai lá para resgatar a Fiona, né? E é um desenho de comédia, é muito engraçado. Ela está deitada e acha que vem um príncipe encantado, e vem o Shrek, salva ela do dragão. É uma ironia com os desenhos clássicos, onde o príncipe encantado vem e resgata a noiva indefesa. E essa é a mensagem, só que sem ironia, com muita seriedade do livro de Êxodo. Deus é esse noivo zeloso, que se encantou por uma noiva que não merecia o encanto dele. E Deus faz de tudo, move céus e terra, para vir ao encanto dessa noiva toda suja em pecado, para resgatar essa noiva de todo o perigo. A linguagem pactual da Bíblia é uma linguagem de casamento. O livro de Êxodo nos fala de casamento, gente. Deus arranca o povo da escravidão, da miséria, leva o povo até o Monte Sinai, Moisés sobe até o Monte Sinai, e por 40 dias Deus dá a Moisés as tábuas da aliança. Sabe o que são as tábuas da aliança? O contrato de casamento. Deus está se casando com o povo. A Bíblia nos chama de noiva de Jesus Cristo. Aí Deus fica muito chateado e diz: Moisés, esse povo, eu tenho que destruir esse povo. Por quê? Deus está se casando com o povo no Monte Sinai e o povo constrói um bezerro de ouro. Onde eles aprenderam sobre bezerro de ouro, gente? No Egito. Quando Moisés sobe com as alianças do casamento, os 10 mandamentos, você tem uma multidão incontável. Aí a gente lê ali, né, adorando um bezerro de ouro. O texto diz que eles comeram, beberam e foram se divertir. Era uma orgia coletiva. Aprenderam no Egito. Sabe o que isso significa? O noivo chega, cativa a mulher, com a história suja. Não devia casar com aquela mulher, é um cara bacana. Mas ele insiste em amar aquela mulher. Corteja aquela mulher, casa bonitinho com ela, faz uma reserva num hotel, naquele lugar paradisíaco lindo. Chega até o saguão do hotel, fala para a mulher: vai para o quarto, descansa, vai tomar banho e tal. E ele vai fazer o check-in. Terminou o check-in, tem um pouco de fila, demorou um pouco. Anda pelo saguão até o elevador, sobe ali 12º, 13º andar, anda pelo corredor. Quando ele abre a porta do quarto, ele pega a sua esposa na cama com outro. E o pior, gostando. E o pior ainda, foi ela quem procurou. Foi isso que aconteceu em Êxodo. Israel vai para a cama com outro. Deus é o noivo desse povo. Ele é Deus zeloso. Êxodo nos ensina que Deus é o único Deus verdadeiro. Todos os deuses criados por mãos e invenções humanas não passam de engano. Quando a gente entende isso aqui, nós enxergamos Êxodo de uma outra perspectiva. Aquilo que nós chamamos de 10 pragas. Tem as 10 pragas, né? Não são 10 pragas ali. Ali são 10 manifestações da ira de Deus sobre cada uma das falsas divindades em que o Egito acreditava. A primeira divindade, o rio Nilo, de onde vinha toda a irrigação para as plantações. Atribuía-se ao rio Nilo a divindade de fertilidade, e Deus humilha o rio Nilo.
o sol, o deus Ra, a grande estrela. Deus humilha a confiança do Egito no deus Ra com dias e dias de trevas. Faraó, o deus homem. As pirâmides. O que são as pirâmides? São construções que apontam para o céu, onde os grandes faraós foram enterrados, para mostrar que todo o Egito é levado até o Deus maior por meio da intercessão de seus faraós, os deuses. Faraó era Deus. O filho de Faraó era adorado como pequeno Deus, que se tornaria o Deus maior, que sucederia o seu pai. Quando Deus sacrifica os primogênitos todos, Ele está humilhando a maior representação de divindade em que o Egito acreditava, Faraó e seu descendente. Deus é o único Deus. Deus é santo, e seu povo é convocado a viver de acordo com sua santidade. Quando você entende esse princípio, você lerá todas as leis que Deus dá a seu povo de um modo muito diferente. Todas as leis que estão reveladas em Êxodo têm como objetivo mostrar a santidade de Deus e convocar o povo a viver de acordo com a santidade de Deus. Olha o que Deus fala em Êxodo, quanto ao pobre. É uma vergonha ter pobre entre vocês, mas não há como não ter pobre, porque a pobreza existe como consequência da queda. O ser humano é cobiçoso. Mas olha uma lei que mostra a santidade de Deus. A cada 7 anos é para a terra descansar. Trabalhou 6 anos, no 7º ano a terra vai descansar. Porque até a terra foi sujeita ao cativeiro do pecado. A cada 7 ciclos de 7, 49 anos, ok? 7 vezes 7, 49. Nós teremos no ano 50, chamado de o ano do jubileu. Nesse ano do jubileu, todos os escravos serão libertados, todas as terras serão devolvidas para suas famílias de origem, porque a terra não pertence ao povo, a terra pertence a Deus. Então a terra foi dividida de maneira igualitária para as tribos de Israel, para os clãs e para as famílias. Aí uma família endividou, fez uma má gestão. Lamentavelmente, eles foram absorvidos por um empreendedor, um gestor sábio, e se tornaram escravos desse homem. Só que o escravo era muito diferente do nosso conceito de escravidão do africano. O escravo não vivia numa senzala, comendo nada, não, o escravo era tratado com dignidade, tinha um salário diário, era irmão de aliança, era judeu. Aí no ano 50, o ano do jubileu, todos eram libertados, as dívidas perdoadas, e a terra retornava para aquela família de origem, para poder recomeçar a vida. Isso mostra o que, gente? Santidade de Deus. É lindo, lindo. Aí Deus dá os 10 mandamentos. Eu sou o único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Deus que salvou vocês, que tirou vocês do Egito, o Deus que se casou com vocês gratuitamente. Honre o dia de sábado, honre o dia de sábado. Por que nós temos que honrar o dia de sábado? Que é um dia de descanso depois de 6 trabalhados, para restaurar a nossa energia, para refletir sobre o fato de que Deus é o doador de toda dádiva, a graça dele nos alcançou, ele nos uniu como nação santa, povo de propriedade particular, devemos cultuá-lo, devemos amá-lo, devemos reverenciá-lo, ele é nossa esperança, não podemos nos esquecer disso. E quando a gente para no 7º dia, o 7º dia também é um ato de fé, porque por meio do 7º dia Deus está dizendo para nós, descansa. Nesse dia de descanso você vai perceber que a tua vida não vai perder o controle, eu vou continuar te sustentando,
vou continuar derramando pão, vou continuar derramando chuvas dos céus, colocando pão sobre sua mesa, vou continuar abençoando você e sua família. E digo mais, nos outros 6 dias, trabalhe de maneira adequada. Nós não sabemos trabalhar de maneira adequada. O Brasil é o país mais ansioso do planeta, você sabia disso? Nós somos um país com riquezas naturais incríveis. Queridos, nós moramos em Anápolis. E você sabia que nós somos, no mínimo, bobos? Nós temos aqui, ao nosso lado, um tesouro chamado Perinópolis. Eu não digo a cidade em si, os recursos naturais que cercam essa cidade, as belezas naturais. E a gente não aproveita isso. Nós temos o maior complexo hidrotermal do planeta, a poucos quilômetros de nós. Nós temos Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, não sei, mas é tanta coisa. Quando a gente para no 7º dia, Deus está dizendo, olha, além de vocês descansarem, me cultuarem, fortalecerem a fé de vocês, eu quero que vocês, ao fortalecerem a fé, compreendam que vocês precisam aproveitar os outros 6 dias de maneira equilibrada. Ter o horário para ir trabalhar, o horário para voltar do trabalho, aproveitar os filhos, cultivar amigos, cuidar da saúde, amadurecer a sua fé. Os outros 6 dias para trabalhar não significa que é para você trabalhar igual um louco, uma louca, não. E eu vejo os médicos, né? O tempo todo lá em casa, eu com o Marcelo, para, eu não quero que você adoeça, eu não quero que você entre numa depressão, não, vai aproveitar, vai para uma cachoeira, vai fazer uma caminhada, vamos para o bosque, faz alguma coisa, não, mas eu tenho que estudar, não, quem vai te dar é Deus, quem te trouxe até aqui foi Deus, para. A gente não tem essa luta com a incredulidade o tempo todo a luta com a incredulidade. Então veja que os mandamentos, eles apontam para um Deus santo, e eles nos ensinam a viver sob o reinado desse Deus santo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa é essa? Você terá uma vida longa pela frente, e os seus dias irão bem. Tudo bem que a gente tem alguns pais que são canalhas, né, gente? Tem alguns pais que são canalhas, mas via de regra, pai ama o filho, mãe ama o filho. Conselho de um pai e de uma mãe é encharcado de amor. E quando um filho se apega pela fé a essa promessa, ele é livrado de tantos problemas. Tenho 5 minutos. Eu vou abrir um parênteses aqui, que é uma caixa de marimbondo, tá? Você sabia que o nosso sistema atual de educação, do meu ponto de vista, precisa sofrer uma revolução? Porque o Estado se tornou o senhor dos nossos filhos. O Estado disse que quem deve educar as crianças é o Estado, não os pais. O Estado determinou que ele é o proprietário dos filhos. Você sabe quando é que a Alemanha proibiu, por exemplo, o homeschooling? A Alemanha proibiu o homeschooling com Hitler. Porque o Hitler acreditava, o sistema nazista acreditava, você pode ter liberdade para empreender, ter as suas coisas, desde que o Estado dê a bênção para que você empreenda e tenha as suas coisas. Porque se você quiser empreender e ter as suas coisas fora da visão do Estado, você será proibido. Então note bem, Israel cresceu com os pais ensinando sobre Deus, sobre valores, sobre trabalho aos filhos. Agora os nossos filhos com 3 para 4 meses, isso é algo cruel, vão para uma creche, e fica até os 18 anos, numa sala de aula, para terminar o ensino médio.
Depois mais 4, 5 anos, 6 anos para terminar uma faculdade, que não serve para nada mais. Tem que especializar, tem que fazer mestrado, tem que fazer... Começou aos 3 meses, até os 30 anos estudando. E o que ele ouve no espírito da cultura é: seu pai e sua mãe não possuem autoridade, a autoridade somos nós. Talvez eu seja radical nesse jeito de pensar, mas é o que eu observo. Deus é santo e seu povo é convocado a viver de acordo com sua santidade. Êxodo também nos revela que Deus é paciente e misericordioso. Ainda que seu povo peque gravemente, Deus continua exercendo longanimidade com os que se arrependem. Aqui é sobre Êxodo 32, que é o episódio do bezerro de ouro, que eu já falei. O povo peca e Deus ainda assim perdoa esse povo e se casa com esse povo. Pelo amor de Deus, que Deus é esse, né, gente? Incrível. E o último ensino destacado em Êxodo, e é claro que tem outros, eu pontuei aqui os principais. O último ensino destacado em Êxodo é que Deus é Emanuel. Quem aqui sabe o que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. Gente, Êxodo é o evangelho no Antigo Testamento. Do capítulo 25 até o capítulo 31, Deus dá a Moisés toda a descrição dos utensílios que serão utilizados dentro de uma tenda, chamada de tabernáculo. Aí em Êxodo 32 o povo peca, Êxodo 33 e 34, Deus e Moisés estão em relacionamento ali de intercessão, de combate. Capítulo 34 de Êxodo, Deus perdoa o seu povo e se casa de novo com esse povo. Capítulo 35 até o capítulo 39 de Êxodo, o povo está organizando a construção do tabernáculo, e o capítulo 40 de Êxodo termina com a revelação de Deus como Emanuel. A tenda é construída, o tabernáculo. Na parte norte são 3 tribos de Israel, na parte sul 3 tribos. Parece aquelas brincadeiras de trava-língua, né? 3 tribos tristes, não sei o quê. Na parte leste e oeste, mais 3 tribos em cada. São 12 tribos ao redor do tabernáculo e a presença de Deus morando com seu povo. Aí Êxodo termina com a Shekinah, a glória de Deus descendo sobre o tabernáculo, um fogo com fumaça saindo do tabernáculo, um evento sobrenatural, extraordinário, impressionante, que gerou muito temor e tremor no povo. Era Deus abençoando o seu povo e dizendo que moraria com o seu povo e seria o Deus do seu povo. Deus tira o povo do cativeiro para conduzir o povo à terra prometida. Deus faz um povo que não era povo se tornar povo. E Deus coloca esse povo para viver refletindo a glória e a santidade dele, e envia esse povo para ser testemunho de santidade às nações. E Deus mora com esse povo. Gente, é o Evangelho no Antigo Testamento. Esse é o livro de Êxodo. E aí nós vamos caminhar no próximo encontro para todo o esboço do livro de Êxodo, numa caminhada bem rápida. Alguma dúvida?